Firmeza no lance. E olha aqui, esse canal aqui, humilde, pequenininho, chamado Tô Com Fome. Eu comecei há anos atrás. Tem pessoas famosas agora. Valeu, velho. Tô até chamando de Zuca. Mas é isso, é Zuca mesmo, velho. Tá vendo? Aqui, ó. É Zuca mesmo, meu pô? pai tá... Aqui a gente assume mais os bastidores, meu pai. Pô, que legal. Meu irmão. Família toda. Faz parkour também. Isso é legal, é? Meu pai já deu crush com o Zuca aqui, que os dois tem moto A aí. gente gostou, já trocou várias ideias Já aqui. tem as Harley. Falamos de escapamento já. Me fala mais coisas, porque eu te vejo como... Eu te vejo de duas fases. Primeiro, jornalista. Jornalista... Caretaço de gravar. Jornalista é sempre sério, jornalista não sorri, jornalista só fala de tragédia. Putz, cara. Jornalista política, essas coisas chata bagarai. Tudo bem, aqui pode falar. Pode. Bagarai, aqui não tem beleza. problema. E a segunda fase é o Zuca descolado, que é o Zuca que todo mundo gosta. Obrigado. Todo mundo, onde você vai, é sério, você viu, lá na Jovem Pan você chegou, puta, todo mundo gosta do Zuca. Obrigado, velho. Eu queria ser assim. Tem muita Você gente que me odeia. Não é mentira. Tem Não, Ixi. não acredito. Então eu chego... Mentira. Esse maluco aí, tatuagem na Mentira, cabeça, não sei o que lá. Até meu pai às vezes fica... Ele vê como as pessoas olham. Mentira. Ele vê. Como é que é ser o... Ou isso também é difícil, não é? Porque, na verdade, você se mostrou ainda mais legal depois que eu te conheci pessoalmente. Pô, velho, obrigado. Passou o WhatsApp, não, vamos gravar, vamos aí. Pô, lógico, cara. Você Mas falou como é que é ser legal assim? Não, velho, é o seguinte, o que eu sempre entendi, eu comecei minha carreira no impresso, escrevendo. Aonde? No Estadão. No Estadão? No Estadão, nos anos 90. Escrevi o quê? Sobre carro, Jornal do Carro. Ah, Comecei é? a carreira no Jornal do Carro. Sou apaixonado por carro, moto, gosto muito disso. E comecei minha carreira no Jornal do Carro. Era bem garoto, entrei na faculdade muito cedo, tinha 16 anos e tal, e aí fui trabalhar no Jornal do Carro. É Doug House. Moleque de tudo, velho. Não sabia o que eu queria fazer, virei jornalista. Deu certo. E aí... Hoje em dia as pessoas ainda são. mas foi real, foi minha real. Enfim, comecei minha carreira lá, aí depois comecei a fazer rádio paralelamente. Qual rádio? Na Eldorado primeiro. Na Eldorado. Eldorado que era do Grupo Estado. Então eu comecei a fazer rádio paralelamente, depois comecei a fazer televisão, e eu sempre paralelamente ao jornal. Enquanto eu consegui levar os dois, eu levei os dois. Mas sempre carro, falando de carro ou já... Não. Aí na TV, no rádio, já falava de política, de economia, de outras coisas. E a maior parte do Estadão, no tempo do Estadão, falando sobre carro. Uma hora não deu mais pra acumular, você não consegue fazer as duas coisas. Você começa a assumir muita responsabilidade e tal. E aí eu escolhi o lance da televisão. Mas aí, na televisão, com uma pegada mais sóbria e tal, falando política, economia, essas coisas todas, que sempre foi o meu caminho. Era o que eu fazia. Mas mesmo assim, mesmo fazendo isso, mesmo falando de assuntos mais pesados, eu sempre entendi que o melhor jeito da gente falar é esse aqui. Conversando, cara. Batendo papo. Você tem que conversar com as pessoas, senão fica muito difícil. É fácil, vou te dar um exemplo. Pega hoje um caderno de política, se você não tiver o hábito de ler um caderno de política, de um jornal, e tenta ler. Você não consegue. Você não consegue ler. Você não consegue, porque se você não tiver criado aquele hábito, tem tanta referência, o que aconteceu ontem, anteontem, na semana passada e tal, é muito difícil você começar. Se você não tiver textos, informações, locuções, vídeos explicativos, você afasta as pessoas. Então eu sempre gostei muito dessa pegada de traduzir. E não volta também, né? Não. Porque aí você só Você vai... não entende nada. Não, você fala e a pessoa... Aqui a gente já... Esse bate-papo vai e a pessoa já comenta embaixo, Na hora. já volta. É isso, cara. Você tem uma troca imediata. Então, e aí, cara, por exemplo, eu cobri economia. Sim. E eu achava que eu não entendia suficientemente de economia. Eu fazia um MBA em finanças, pra eu poder entrevistar os economistas e traduzir aquilo pros caras. Sim. Sacou? Eu precisava entender o que eu tava falando. A gente tem que falar do jeito que as pessoas entendem, velho. Sim. Então, eu contei toda essa história pra chegar naquela tua pergunta. A gente tem que ser a gente mesmo. Então, o meu desafio sempre foi, na televisão, conseguir falar com as pessoas do jeito mais próximo que eu sou no dia a dia. É óbvio, cara, eu sou de família italiana, eu falo muito palavrão e tal. Mas na televisão, não. Algumas coisas você tira. Eu nem reparei. Não é? É. É isso, velho. Mas tirando isso, cara, eu procuro ser na TV a mesma coisa que eu sou do lado de fora, cara. Por quê? Por que tem que ser diferente? Não precisa. Não precisa. Mas a TV se abriu também. Graças agora. a Deus. Porque também... Eu acho que ficou mais legal. Tava só tomando, eu também acho. Inclusive, até parando pra comentar isso de... Lá na rádio, você falou que você tava em Nova York. O que você fez lá em Nova York? Eu fui cobrir a eleição do Obama. Fiquei 2 anos lá, eu era correspondente lá. Correspondente. Aí eu cobri a crise, a explosão daquela crise financeira, 2007 aquela a 2009. imobiliária. Quebrou tudo, E a eleição do Obama, que foi espetacular. Coisa mais legal que eu já cobri na minha vida. Foi. E aí você voltou pra fazer Hoje em Dia. Hoje em Dia. E ficou quanto tempo mesmo lá? Em Nova York, 2 anos. Não, no Hoje em Dia. Cara, quase 10. Caraca. Acho que foram 9 anos quase. Tudo isso? Foi porque assim, antes de ir pra lá, eu já fazia Hoje em Dia aos sábados. Então, Hoje em Dia tinha uma edição aos sábados, que era um game show super legal, chamava Batalha das Estrelas, foi muito legal de fazer. Aí você começou a migrar do jornalismo Comecei a migrar pro entretenimento aí. Foi
aí começou uma migração. Eu comecei a fazer hoje em dia aos sábados, aí automaticamente eu saí do plantão do jornal, que era sábado à noite, então eu fazia jornal de segunda a sexta, e no sábado eu já fazia uma coisa mais leve, que era hoje em dia. Aí fui pra Nova York, aí volta uma coisa mais pesada, que eu tava cobrindo política, economia, eleição e tal. Mas aí veio o convite pra fazer hoje em dia, aí foi, cara, aí migrei de vez. Como é que é o público? Porque hoje em dia já quebrou tudo, eu acho que as pessoas já entendem quem é o Zucca agora, mas na época ali, porque era confuso, né? Pô, aquele cara que falava do Obama, não sei o que lá, tá aqui fazendo game show, que cara então, é esse? Cara, você sabe que isso foi um trabalho que eu tive que fazer e comigo também. Não além de explicar para as pessoas que eu simplesmente eu tava mais então eu podia me mostrar do jeito que eu sou, eu não precisava tirar minhas pulseiras antes de entrar no ar, tirar brincos antes de entrar no ar, eu não precisava mais fazer isso. Eu explicava isso, eu deixava isso claro, obviamente, eu fazia isso. Você começa a se preocupar um pouco menos, porque a gente tem muito, quando você é jornalista, e tá certo isso não é uma crítica, mas você precisa ser um pouco mais cuidadoso com algumas coisas. Sim. Você tem que ser um pouco mais cuidadoso. Sim. Você precisa, às vezes, criar um certo distanciamento para você poder falar de todos os assuntos sem você puxar sardinha para lado nenhum. É natural, às vezes, isso. Isso é ética, né? Então você precisa fazer isso. Então, quando você começa a sair, você tem que explicar para as pessoas, olha, por que agora eu posso contar abertamente que eu sou São Paulino? Porque, beleza, eu não tô cobrindo esporte. Entendeu? Então você pode ter ficar mais solto e mais próximo das pessoas. Olha lá, teu pai tá comemorando ali. Vocês daqui a pouco... Tá vendo, sabe? Vão no jogo, eu vou a pé pro estádio normalmente. Que doido. Enfim, você consegue falar isso para as pessoas abertamente. Mas foi um trabalho. Vou te contar um negócio super legal. Você viu que no começo da nossa outra entrevista, não foi dessa? Você falou assim, pô, vou te chamar de Zucca. Eu tive dificuldade para assumir na televisão o Zucca. O apelido Zucca é do Jornal da Tarde, lá do Estadão, cara. Os caras já me chamavam de Zucca lá. A gente remete lá. Cara, e eu, quando eu fui pra televisão, eu não queria usar Zucca. Eu era Celso Zuccatelli. Porque eu achava que Zucca era muito assim, cara, que coisa mais simples do que Zucca? É mais fácil. Só que isso é um trabalho, você vê, às vezes não é só a pessoa, é você precisa entender. Peraí, eu tenho que deixar as coisas mais fáceis. Fala pra galera falar Zuccatelli, velho. Você sabe que eu fico pensando se eu fosse o caminho contrário. Por exemplo, eu acho que mais difícil, além até de Adorno e assumir algumas coisas, talvez como falar. Porque se você, no jornal lá de política, falava assim, boa noite, aqui, o Obama, pipipi, PPP, inflação, e aí já usa, né, todo aquele linguajar. E aí chega aqui num bate-papo, fazer um entretenimento, já é mais solto. Não precisa falar para você, sabe? Não precisa. Manda um pra você. Você tá certo. Coisas. Então, como no começo eu imagino que foi um trabalho. Amarrado, porque você já era hábito. Gravando, você já era o personagem aqui, veja bem. Você tem que ouvir, obviamente você precisa ouvir algumas pessoas e você tem sempre você tem um diretor que vai te dar uma dica e fala, velho, relaxa, vai nessa pegada, pode falar desse jeito, é assim. Você fazia uma brincadeira às vezes dos bastidores e o cara falava, pode fazer isso no ar. Eu falei, pô, no ar? Pode. Legal. Então você vai aprendendo, vai prestando atenção. E você vai entendendo que aquilo não tira a sua credibilidade. Eu comecei a viver um pouquinho disso já antes mesmo de fazer entretenimento, quando eu tava na TV Cultura. A TV Cultura teve uma fase muito legal lá, que eles chamavam de jornalismo público, que era pra você justamente fazer uma coisa pra criar mais debate, mais discussão, pessoas falando mais, dando mais voz. Sim. E aí era muito legal porque eles tinham essa coisa, você não precisa estar de gravata pra ter credibilidade. Sim. Então a gente tirou as gravatas, por exemplo, entendeu? Mas você também você não tem muito ego, né? Você não se leva a sério, porque se você não se leva muito a sério... Não, cara. Porque, a gente tá nesse ambiente, sabe que no meio da galera tem uma galera que se leva a sério demais. Não precisa. E parece que é... Não precisa. A vida é muito legal. Cara, a gente tem um privilégio. Nós aprendemos todos os dias, nós entrevistamos gente, nós conversamos com pessoas. A gente tem acesso a muita coisa legal, a muita informação. O nosso trabalho é muito legal. Se a gente estragar isso e transformar isso num peso, sério, por que a gente tá fazendo isso? A gente é privilegiado, eu acho mesmo. Só que você tem que levar isso de uma forma leve, você tem que curtir isso, com responsabilidade com o que você faz, responsabilidade com a informação que você leva pras pessoas, é óbvio. Você não vai falar assim, não, é tudo festa. Não é isso, cara. Mas se você não curtir, se você levar tudo muito a sério, cara... É chato. Aí, velho, não faz isso não. Vai fazer outra coisa, velho. É uma coisa que eu falo, vive leve, cara. E pra eu falar isso hoje em dia, meu pai tá aqui de prova. Eu sempre fui uma pilha de estresse, assim, eu sempre, cliente, não sei o que lá, prazo, eu sempre fui aquele cara que, pô, hoje em dia eu enxergo que, eu posso parar aqui agora, amanhã eu continuo o meu trabalho. Não vai mudar minha vida, nem a vida do cliente, nem nada assim. Mesmo assim, a gente vai. E mesmo você assim, vai ter a tua responsabilidade, você sabe, só que você não vai se cobrar num ponto de te atrapalhar. Eu me cobrava. Mas não pode. Eu me cobrava. Depois que eu parei disso, melhorou pra caramba minha relação com todo mundo. Minha relação com meu pai melhorou muito. A gente tretava toda vez, assim, por causa de... Você foi uma gente boa, como que você vai tretar com ele, velho? Anda de moto São Paulino, velho. Não dá pra tretar com esse cara, não. Tá louco? Eu não ando de moto, de sou cachorro, corintiano. O que você fez? Sou corintiano. Obrigado pelo
Foi criado pela mãe. É verdade. Mas eu sou não praticante. Não sei nada de futebol. Sou corintiano não praticante. E me fala mais. Cachorreiro. Vamos falar de cachorro rapidinho. A ideia foi, se você falar assim, ó, tem um cachorro, quer saber? Vou fazer um Instagram aqui do cachorro e é isso aí. Foi da onde que veio? Cara, olha... Porque é um tempo que gasta. Ah, não, claro. E eu não posto como deveria. Se você for olhar, se a galera abrir aí o Instagram, o Pacoca Dog, o Leite de Tapioca, não tem tanto post como deveria. A galera que faz Instagram Pet leva isso mais certinho. Faz post todo dia e tal. Cara, eu e Ana, a gente faz uma foto legal. Ah, vamos postar essa e tal. Às vezes leva uma semana, Mas cara. virou. Virou. Mas sem grande responsabilidade, vou ser muito sincero. Tem que falar a verdade. A história foi assim, cara. O Paçoca apareceu primeiro na televisão, antes do Instagram começar a bombar. O Paçoca tem 8 anos. Então ele começou na televisão, fez o sucesso e tal. Aí veio o negócio das redes sociais, do Instagram começou a aparecer. E a gente começou a colocar. E de repente, cara, foi muito grande o crescimento. Porque faz muito bem. Você começou a colocar como Paçoca ou colocar no seu? É isso que eu queria entender. Você colocou no seu, aí falou, pô, quer saber? Vamos fazer uma dele ali? Cara, eu acho que foi assim, mas eu não lembro, pra ser muito sincero. Provavelmente eu postei alguma coisa no meu antes. Provavelmente eu postei alguma coisa no meu, a galera gostou, então eu devo ter criado um pra ele. Acho que deve ter sido isso. Ou eu vi algum gringo, né, cara, porque tinha um Pomerânia super conhecido que era o Bu. E eu devo, talvez eu tenha olhado, mas eu tô sendo sincero, eu não lembro, velho. Eu devo ter olhado e falado, pô, que legal, dá pra fazer o Instagram do cachorro, e eu fiz. Porque faz bem pras pessoas, Sim, ó. Então, mas rapidinho, vamos lá. Cachorreiro, motoqueiro, São Paulino, quer mais? Gosto muito de esporte radical. Você falou que mergulha, né? Eu gosto de mergulhar. Eu gosto de viajar. Eu trabalho pra viajar. Mas que não, aí não... Tá escrito no Instagram, trabalho pra viajar. Então, mas aí que viajar, eu acho que existem umas coisas que são unânimes, assim. Viajar é uma dessas. Viajar de moto, melhor ainda. Adoro, cara. Adoro praia. Gosto muito de praia. Não gosto de tomar sol, mas eu gosto de praia. Gosto do mar, cara. O mar me faz muito bem. Música. Adoro músicas. O quê? Rock and roll. O que você ouve, assim? Eu gosto de rock, eu gosto de jazz, eu gosto de blues. Led Zeppelin. Adoro Led Zeppelin. Adoro Led Zeppelin. AC/DC. Adoro AC/DC. Tu gosta de rock? Eu gosto de rock, cara. Eu gosto de rock. Mas eu gosto muito de jazz e de blues também. Meu pai era um cara do samba. Então eu tive um contato muito legal com samba, com bossa nova, com Vinícius de Moraes, com Tom Jobim. Então assim, eu tive essa formação na minha família, na minha casa. Isso veio do meu velho. Então meu velho me entregou isso daí. E eu sou de 1973. Então eu peguei o rock dos anos 80 muito forte no Brasil. Por isso o meu contato com o rock. Então eu gosto muito de rock brasileiro. Minha banda preferida é Titãs. Mas Blitz, amo Blitz. Sim. Amo Blitz. Mas sou Titãs, Paralamas. Eu gosto, isso pra mim é o meu som. O meu som é esse. Legal. É o som que eu gosto de ouvir. A música mais... Até hoje tem show aí que dá pra você ir. Dá. Tá todo mundo tocando. E tá rolando Titãs acústico agora, com os 3 lá. Eu ainda não fui nesse show, tô louco pra ir, velho. Eu também não fui. Quero ir. Esse aí eu não fui. Quero ir. Eu vou muito em show também. Vou muito em jazz também. Você gosta? Eu gosto. Jazz é legal. Eu gosto de bebop. Ah, legal. Pô, que legal. Eu fui estudar em Chicago, quando eu fiz o meu MBA, ele começava aqui e ele terminava nos Estados Unidos. Era Chicago, Washington e Nova York. E a gente ficou uns dias lá em Chicago. E a gente foi pra aqueles bares de jazz, de blues. Velho, que coisa incrível. Eu lembro de perguntar pra galera lá e falar assim, onde é que vocês vão? Não, o bar bom pra turista? Eu falei, não, você não entendeu. Eu quero que vocês vão. Eles, não, mas é porque é muito perigoso. Eu falei, não, eu sou brasileiro. Relaxa aí, velho. É igual um amigo meu, carioca, que tá morando aqui, eu falei, e aí? Ele falou, São Paulo é tranquilo. Tranquilo, meu? Eu falei, mano, eu moro no Rio de Janeiro. Aí eu fui pra lá agora e falei, entendi. São Paulo é tranquilo. As nossas referências. Aí eu falei pro cara, e aí eu comecei a ir. Então eu tive contatos muito legais com a música. Que legal. Música é bom, né, cara? Nossa, meu sonho adora música. De rock and roll. Adora qualquer coisa, velho. Quando tocou uma música, ele fica muito feliz, cara. Fica de boa, brisando. Ele adora. Que legal. Meu sonho é pra ir em New Orleans. É muito legal. New Orleans tem uma história muito especial na minha vida, velho. Muito especial, muito especial. Eu preciso voltar a New Orleans. Eu cobri o furacão. Eu fui fazer o furacão, eu fui pra lá. Então eu fui pra New Orleans, eu morava em... Katrina? Eu cobri o segundo, o Gustav, o menor. Eu morava em Nova York. E aí eu tava lá, e aí tocou meu telefone. Já que tá lá, né? Tocou meu telefone, tá tendo um furacão, Nova Orleans. Partiu. Fomos pro aeroporto. Tá tendo furacão, vai pra lá. Partiu. Eu lembro que tava perto de casa ali, cara. A gente morava no sul da ilha e tava um brotherzão meu, o Naga, tava lá em casa, tava passando uma semana lá. A gente tava comendo uma pizza, eu, o Naga e a Ana, minha mulher, a gente tava lá, tocou meu telefone, partiu, galera, fui. Fomos pro aeroporto, eu lembro que a gente chegou no aeroporto, cara, a gente tem uma credencial do governo americano, né? Foreign Press Center, né? Que é a imprensa internacional e tal, e é do governo, é emitido pelo governo, pelo Departamento de Estado. A gente chegou no aeroporto, vou pra Nova Orleans. A menina falou, Nova Orleans? Aí ela olhou a credencial, não, tudo bem, beleza. E fomos. Entramos no avião, era até um Embraer, avião pequenininho. Dentro do avião tinha umas
10, 12 pessoas, mais ou menos. Só jornalista. Então tinha uma galera de uma TV coreana, se eu não me engano, uma turma de uma TV alemã, a gente e uma menina que era produtora da ABC, uma TV americana. Entramos no avião, tal, e o comissário de bordo era engraçado, velho. Ele falava, ele tinha um jeito engraçado de falar, assim. Aí ele fazia uma vozinha assim e tal. E aí ele falou assim, ó, atenção, senhores passageiros. Acho que o Bento falando. Muito legal, velho. Esse é o voo pra Nova Orleans, em inglês, né? Esse é o voo pra Nova Orleans. Aí ele fez um silêncio, a porta ainda está aberta e eu disse Nova Orleans. A hora de correr é agora. Caraca. Aí ficou um silêncio assim, a galera riu e tal. É, eu imaginava, tá? Aí foi pra Nova Orleans. A gente foi o último voo civil a pousar em Nova Orleans. E foi muito louco, cara. A gente chegou lá... Não, mas deixa eu só entender. Você Vai. foi depois de passar o furacão ou foi enquanto Durante. tava passando? Não, eu cheguei, eu vi o furacão chegando. E aí? Velho. Você se foi pra baixo da terra? É nosso trampo, velho. Aí a gente pousou lá, o aeroporto já tava todo escuro, só tinha militar, botaram a gente pra fora do aeroporto. E aí a gente tinha que arrumar um lugar pra ficar, não tinha. Justamente por conta do Katrina, anos antes, dessa vez eles se prepararam, então eles conseguiram evacuar a cidade. E aí, eles bloquearam 2 hotéis pra imprensa em locais que não foram atingidos naquela época, no anterior. E aí, estavam praticamente todos tomados, a gente não tinha onde ficar, a gente não sabia onde a gente ia ficar, foi muito louco. Aí a gente acabou conseguindo um hotel de uns indianos, eles ficaram com medo de saque. E aí a imprensa desgarrada, os que não conseguiram onde ficar estavam lá. Então tava mó legal. Virou uma comunidade. Não tinha energia elétrica, tinha um gerador. E a gente ficava lá e lá que a gente se hospedou enquanto a gente cobriu o furacão. Mas foi uma coisa muito interessante. Eu lembro da noite a gente gravar na famosa rua lá. A gente foi gravar. E aí a galera tava no boteco, velho. Tava uma festa enorme, cara. O furacão chegando. Você gosta de bêbado. Eu estaria no boteco também. É, e foi isso, cara. Deixa vir, foi uma experiência legal. Mas eu preciso voltar pra lá. Eu quero voltar. Mas Nova Orleans foi muito importante, porque eu, como jornalista, ainda nessa época, eu ficava louco de ver aquelas imagens da galera. CNN, os caras sendo arrastados pelo furacão, eu nunca tinha feito. Agora eu fiz. Essa vaca atrás. Eu fiz, cara. Tem eu voando lá. Cabelinho. É, cara, meu tênis branco, a galera zoando. Valeu, cara. Velho, obrigado pelo convite. Pô, eu falo muito, viu, cara? Se deixar, estraga tudo aí. Cara. Você tem que... Eu não sei se você... Onde eu te acho agora? Na internet agora, velho. No Instagram, @Zucatelli. No YouTube, no meu canal, Celso Zucatelli. No Facebook, Celso Zucatelli. No Twitter, @Zucatelli. Por favor, me siga no Twitter. Você tem muita história. Eu gosto de contar história. Você tem muita história. Tá tudo aqui na descrição. Você tem muita história. Obrigado. Tem que contar todas essas histórias aí. Obrigado. Vamos inventar umas coisas pra gente fazer. Tem que contar. Vamos. Obrigado. Beleza. Preciso disso. Valeu, gente. Já sabe tudo aqui. Meu canal aqui, povo. Meu canal é igual os caras que tá no boteco lá na New Orleans, tomando uma e de boa. Valeu, gente. Abraço.